Olá, boa tarde. Me fala aqui uma coisa. Você que é casado, que namora, é noivo, ou que já foi casado e hoje não tá mais casado. Você já se pegou em algum momento discutindo, às vezes brigando mesmo, aquela discussão mais acalorada com seu parceiro ou a sua parceira, e que depois você, quando esfria a cabeça, quando para pensar, você consegue ver que aquilo não fazia o menor sentido, né? São discussões, brigas banais que não fazem o menor sentido. Mas muitas vezes, até por conta de um orgulho, ou de ego, ou por achar que não consegue, você deixa de voltar a admitir o erro, ou até mesmo de pedir desculpa, mesmo sabendo que o erro não foi seu. Ah, mas eu não vou pedir desculpa se não fui eu que errei. O que é que vale mais? Ter um relacionamento saudável, leve e prazeroso, ou manter o orgulho? E eu não estou dizendo isso aqui para julgar ninguém, de forma alguma. Eu cheguei no nível de pensamento, na linha de pensamento que eu tenho hoje, através das minhas experiências, porque eu também já agi dessa forma. Eu também já magoei algumas pessoas. Eu já fui magoado. Eu já feri. E muitas vezes, por causa do orgulho, né, eu ficava, mas eu não vou pedir desculpa. Eu não vou. Não fui eu quem errou. Quem errou foi ela, então ela tem que pedir desculpa. E aí? Mais um dia, ou melhor, menos um dia, né? Eu não sei. Algumas pessoas dizem que o relógio da vida corre ao contrário, né? Porque o que a gente acha que é mais um dia, na verdade pode ser menos um dia, né? E um dia que se passou é um dia a menos na sua vida, não importa quanto. Mas é o seguinte, o lance é o seguinte, muitas vezes a gente se pega nessas discussões banais, brigas banais, que quando a gente para pensar, a gente não entende o motivo de a gente agir dessa forma. A gente gosta da pessoa, você quer ter aquela pessoa do seu lado, mas às vezes, por causa de um orgulho, por causa de um ego, que não nos ajuda em nada, pelo contrário, a gente deixa de pedir desculpa, deixa de ter um momento ali agradável com a pessoa, por causa muitas vezes de um mal entendido. E esse mal entendido, se ele não for corrigido, ele se repete, e ele se repete. E aquilo é como, por exemplo, você imagina que, ora, existem coisas que uma vez só é aquele machucadozinho que logo passa. Mas imagine isso se repetindo. Por exemplo, um beliscão ou uma batidazinha que seja. Depois outra. Depois outra. Depois outra. Pronto, um exemplo. Um exemplo muito claro. Por exemplo, um paciente
que tem um trauma qualquer, seja lá um infarto, um AVC, né? Ele fica imobilizado ali numa cama, numa maca. O que é que a gente precisa fazer com ele para não criar feridas que na saúde a gente chama de lesão por pressão. Aquelas feridas que geralmente dá nas costas, na área ali do bumbum, região sacral. O que acontece? Aquilo que quando eu estou sentado aqui, se eu canso, eu me movo, eu me mexo, eu me mudo de lugar, isso passa. Ou seja, eu corrigi a minha postura, para que eu não venha a sofrer uma lesão, né? Imagine se eu ficar o dia todo assim, eu começo a ficar dormente, começo a sentir incômodo, aquele incômodo ali, até nos braços mesmo, aqui na cadeira, né? Se eu não corrijo, isso diminui o fluxo sanguíneo e gera uma lesão com o tempo, né, com a repetição, ou seja, com a manutenção dessa posição. No nosso relacionamento é o seguinte, aquilo que muitas vezes a gente acha que não foi nada, às vezes a pessoa pode até fazer algum tipo de brincadeira, o outro se ofende. Ai, não, mas eu estava só brincando, que besteira. Besteira para quem, né? Sim, aí o que é que eu quero dizer? Que quando a gente namora, a gente tem aquele cuidado, trata com carinho, tudo, né? Tudo é maravilhoso, pelo menos no início. Mas o que é que acontece? Porque a gente vai cuidando. Com o passar do tempo, muitas vezes, as pessoas esquecem de continuar esse cuidado. Continuar esse cuidado. E quando a gente deixa de cuidar, aquilo vai perdendo energia. Imagina você uma planta. Você planta ela ali no seu quintal e por um mês você está lá cuidando todo dia e tal. Coloca água, em alguns casos você coloca alguma coisa para servir de adubo, ela está lá bonita, crescendo. Imagine que você precisa viajar por alguma razão e você passa 3 meses. Aí será que quando você voltar, se ninguém cuidar, ela vai estar do mesmo jeito, bonita, né? Radiante ali, maravilhosa de você olhar? Não, ela não vai estar, porque ela precisa ser cuidada. Imagina você cria um animal, sei lá, um pássaro, um gato, um cachorro. O que é que você precisa fazer? Você precisa cuidar. Você precisa alimentar. Nosso relacionamento não pode ser diferente. A gente precisa cuidar. Relacionamento precisa de cuidado constante e permanente. Não existe. Enquanto você estiver com aquela pessoa, e o ideal é que isso seja por muito tempo, de preferência ao longo da vida, enquanto você estiver com essa pessoa, você precisa cuidar do relacionamento, cuidar da pessoa. E isso é em tudo na nossa vida. E aí o que acontece? A gente vai perdendo esse costume de cuidar, e coisas vão se instalando dentro do nosso relacionamento. Aí às vezes por uma discussãozinha boba, vai dormir cada um pro seu lado, sem uma boa noite, sem um carinho, sem um beijo. E isso vai gerando barreiras. Aquilo vai ficando como uma pedra. Aí às vezes fica um dia sem se falar, né? Ou quando o outro fala, responde com certa rispidez, né? Com uma certa ignorância, com uma certa arrogância. E isso vai se instalando uma barreira entre o casal. Eu estou aqui dizendo isso porque eu já vivi isso. Entendeu? Eu já vivi isso. E aí, chegou um certo momento que eu entendi que isso não está certo. Poxa, eu já tive 2 relacionamentos que não deram certo. Será que as outras pessoas sempre estão erradas e eu nunca, sempre vou estar certo? E com isso eu fui buscar entender a mim.
entender a mim, entender por que que eu agi dessa forma. E eu fui entender que algumas coisas que a gente faz, algumas práticas que a gente acaba tendo durante o dia a dia, durante a nossa vida, tem a ver com coisas lá do passado. A formação dos nossos pensamentos, crenças que a gente traz lá da infância, ou de vivências passadas, ou de vivenciar alguma coisa nos relacionamentos dos nossos pais. Tudo isso está interligado, porque faz parte da nossa formação de pensamentos. E com base nisso eu fui, além das minhas experiências, eu fui buscar entender. Eu fui conviver com pessoas que falam disso. Eu fui estudar sobre o assunto. E hoje eu preparei, ao longo desse tempo, eu preparei um produto para ajudar pessoas, ajudar casais a não chegarem nesse ponto, a aprenderem a lidar com o relacionamento no dia a dia, entender que todos os pontos são importantes, todos os quesitos são importantes. E o relacionamento é um conjunto de tudo. Se você vai deixando faltar alguma coisa, ele vai se deteriorando. Entendeu? E com base nisso eu montei um produto que eu chamei de meu relacionamento cuidado e protegido. Né? Porque você precisa cuidar e proteger constantemente. Entendeu? Para quem não me conhece, meu nome é Dinaldo Almeida e hoje eu ajudo casais. Eu quero ajudar você. Se você em algum momento da sua vida conjugal, ou de namoro, de noivado, você já se pegou nesses momentos de briga sem sentido, ciúmes sem fundamento, práticas que às vezes a gente acha que não vale nada, mas que fazem total diferença ao longo do nosso dia a dia. Okay? E eu quero ajudar você a entender, tratar e com isso ter de volta, ou mesmo que você não esteja ainda nesse nível, mas eu nunca pensei em separar. Mas você já teve algum momento desse? De se ver numa discussão e depois você entender que aquilo não fazia o menor sentido? É preciso cuidar, acredite. Se não cuidar, enfraquece. E se não tratar depois de enfraquecido, adoece. Se não tratar depois de adoecido, morre. E é por isso que muitos relacionamentos caminham para uma separação. E isso tem uma consequência geral na família, principalmente quando se tem filhos. Quando se tem filhos, é mais sério ainda, porque esse adoecimento ele passa para os nossos filhos e isso vai se perpetuando de geração em geração. Ok? E é isso. E eu quero ajudar você a ter de volta, ou a ter constante e manter o cuidado diário, seja você homem ou mulher, com o seu parceiro, com o seu relacionamento, para que você tenha sempre o prazer, aquele mesmo prazer que você tinha quando namorava, quando começou a conhecer a pessoa. Não, eu não estou aqui para lhe prometer um relacionamento perfeito, porque a perfeição é um fim inatingível, mas sim uma vida prazerosa, a dois, com seu cônjuge, com seu namorado, sua namorada, sua esposa, ok? Vem comigo, que vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena.